o Senhor é bom. Todo tempo o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Pode sentar e vamos ler juntos agora Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3. Pode ser que tenha gente que não soubesse que quem lamenta é o profeta Jeremias. Tem o livro de Jeremias, logo depois, as Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 19. Nos diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu vou ler de novo esse versículo, mas eu vou mudar para a tradução do João Ferreira de Almeida. Somente esse versículo eu quero mudar para você depois perceber comigo uma nuance aqui no texto. O João Ferreira de Almeida escreve o mesmo verso 21, traduz da seguinte maneira: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Percebeu a diferença? Seguindo no verso 22, aí estou de volta na versão NVI. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Quero ler com você, o Jeremias está lamentando aqui, mas ele está dizendo, digo a mim mesmo. Vamos dizer então para nós mesmos, o que ele diz para si mesmo? Vai lá, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, obrigado por essa palavra de esperança, que não deixa de ser um lamento pelo momento que o profeta vivia, mas no final é uma palavra de esperança. Que essa palavra nos alcance aqui hoje, e que da mesma forma transforme lamento em esperança. Para a glória de Jesus oramos, amém. Amém. Queridos, o ano aqui é 586 antes de Cristo. O profeta Jeremias, que é o lamentador aqui, ele está em Jerusalém. Mas não é a Jerusalém dos salmos, a Jerusalém da peregrinação das festas. É a Jerusalém que virou um túmulo a céu aberto. Porque o rei do Império Babilônico, Nabucodonosor, havia finalmente, depois de 2 anos de cerco, conquistado a cidade. Se você lembra, eu já falei isso aqui outras vezes, quando o exército inimigo fazia um cerco ao redor de uma cidade, ele fechava todas as entradas e saídas. Então, em pouco tempo, acabava a água, acabava a comida, as pessoas começavam a apelar para o canibalismo em nome da sobrevivência. Depois de 2 anos, Jerusalém já estava praticamente destruída internamente. Os exércitos da Babilônia entram, matam o que sobrou, queimam o templo, levam os jovens promissores e alguns ricos para a Babilônia, deixa só a pobreza, a escória. E o Jeremias é um destes que fica em Jerusalém. Então a vergonha está estampada no rosto do povo que ali sobrou, no rosto do próprio profeta Jeremias, rodeado de escombros, rodeado de silêncio. Aquela Jerusalém sempre superpopulosa dos peregrinos que vinham de todos os lugares do Oriente Médio para adorar ao Senhor, agora é um silêncio sepulcral. E o Jeremias está no meio dessa ruína. Dizem que o Jeremias não escreveu este livro das Lamentações com tinta, ele escreveu com lágrimas. Tamanho é o desabafo que ele faz em nome do juízo de Deus que ele está percebendo vindo sobre a terra. Pois bem, o que é que isso tem a ver conosco? 586 anos antes de Cristo, nas ruínas de Jerusalém. É porque às vezes, irmãos, o tempo está distante de nós, quase 2.600 anos de distância, mas é capaz de muitos aqui, ou quem está conosco pela internet,
também estar vivendo entre ruínas. Ruínas de um relacionamento que desabou, ruínas de um sonho que acabou e que foi frustrado, ruínas de uma família partida, ruínas de um negócio que faliu, ruínas de uma fé ferida, ruína de perguntas sem respostas. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Então nós estamos atravessando quase 2.600 anos e percebendo que nossas vidas podem estar muito parecidas com as vidas dos que habitavam Jerusalém naquele período da história. E é nesse momento que entra no texto um verbo, e hoje não é aula de português não, mas nós vamos analisar um verbo, porque é um verbo que muda tudo, que joga um colorido diferente onde era só cinza. Esse verbo é o verbo que é muito presente no livro do Êxodo, o verbo zahar, lembrar. O hebraico apresenta esse verbo para nós, mas ele traz uma riqueza de compreensão, é muito mais do que apenas ativar a memória para algo que eu não lembrava mais. Zahar é uma lembrança que me leva à ação. Não é só a recuperação de uma memória, sabe o sujeito quando diz assim, vixe, esqueci de tomar o remédio, aí lembrei agora, não é isso. A memória, quando diz lembrar-se, no hebraico zahar, o texto bíblico está dizendo, é uma lembrança que me chama à ação. É um centro de consciência com o propósito de agir. Eu me lembro, eu tomo consciência daquilo que eu acabei de me lembrar e aquilo necessariamente me coloca em ação. Portanto, é uma memória ativa, carregada de intenção. Então, quando o texto diz que Deus se lembra de algo ou de alguém, ele não está dizendo que Deus, de repente, teve um lapso de memória e se esqueceu, aí, opa, lembrei do fulano. Não, ele mostra um momento na história em que Deus lembra e porque lembra, ele inaugura o tempo da ação. Vou dar alguns exemplos para você de como isso aconteceu. A Bíblia está cheia de exemplos onde esse verbo lembrança, ele mantém viva no presente as realidades que sustentam a nossa fé. Então, por exemplo, quando você vê lá na história de José do Egito, Deus se lembra de José no calabouço lá do palácio de Potifar. O que é que acontece logo depois? Ele interpreta o sonho do copeiro, que diz para o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar, mandam chamar José. Então, quando Deus se lembra, começa a ação que vai mudar a vida de José para sempre. Deus diz para o povo, na lei de Moisés, Êxodo 20, Deus diz assim, lembrem-se do sábado. O que é que Deus está dizendo? Não é que Deus está achando que a gente vai em plena sexta-feira esquecer que amanhã é sábado, não é isso. Lembre-se do sábado com o intuito de guardá-lo. Lembre-se do sábado trazendo à mente a memória viva de que vocês foram escravos, mas não são mais. Vocês foram libertos. Vale a pena você recordar que o sábado é instituído lá enquanto lei depois do Êxodo. Então Deus está dizendo, olha, lembrem-se do sábado, quase como quem diz assim, guarde o sábado. Por quê? Porque você tem que lembrar que você não é mais escravo de ninguém, nem do teu trabalho. Você tem que tirar um dia para descansar, para dar descanso para os seus servos, para dar descanso para os animais, para a terra, porque você não é mais escravo de ninguém. Lembre-se. Está dando para entender? Uma lembrança que starta um movimento, que chama para uma ação. Lá no livro do Gênesis diz que Deus se lembrou da aliança que havia feito com Noé. Quando ele fala isso, o que acontece? Começa a soprar um vento e as águas baixam. Então é a lembrança que starta o movimento. Talvez o texto que melhor comunique isso para nós é o capítulo 2 do livro de Êxodo. E o livro de Êxodo está cheio do verbo zahar, porque diz assim, final do capítulo 2, lembre-se que no capítulo 3 é quando Moisés recebe o chamado de Deus na sarça ardente para ir libertar o povo. No capítulo 2 diz que Deus se lembrou, zahar, da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, e então começou a agir para libertar o povo. Está lá no final do Êxodo, capítulo 2, versos 24 e 25. Ele se lembrou da aliança, e aí ele ouviu o clamor do povo e entrou na história para intervir e libertá-lo. Amém, queridos?
Então, quando o Jeremias vai escrever esse texto, que é um profundo lamento, vamos lembrar, ele está cercado por ruínas, ele está cercado por desgraça, a dor é tão espessa que quase o sufoca. Mas então ele escreve assim, eu vou repetir as palavras: lembro-me, Zahar, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. O Jeremias ensina para a gente que não só que a vida tem dias difíceis, como ele também ensina que a gente não deve sufocar a dor, negar a dor e o sofrimento, tentar silenciar os momentos difíceis. Não faz bem, é bom botar para fora. E ele diz assim, eu estou me lembrando de cada uma dessas causas da minha aflição. Só que a chave aqui está no verso seguinte, por isso que eu li uma outra tradução com você. Enquanto nos versos anteriores o Jeremias está dizendo, eu me lembro da minha aflição, essa é uma lembrança que toma conta de mim e que me faz dobrar os joelhos em lamento e contrição, ele diz, mas ela me leva a uma ação. Ela me leva à ação de trazer à memória o que pode me dar esperança. O verbo zahar é lembrar, que nos chama à ação. O que é que o Jeremias está lembrando? Da desgraça, da dor, do lamento. Mas não é apenas para ficar de maneira nostálgica reclamando da vida. É que essa lembrança chama ele para uma ação. E aqui no verso 21, quando ele diz assim, portanto eu quero trazer à memória o que me dá esperança, isso é uma ação, porque o verbo trazer à memória é o verbo shuv, que significa voltar. Então a cena é mais ou menos assim, o Jeremias está ali no meio das ruínas e ele está dizendo, olha, a minha mente está ensopada dessa compreensão da realidade terrível, ruínas, tragédia, dificuldades, desesperança. Só que a forma como eu estou me lembrando disso está me chamando a fazer algo. E o que é que eu posso fazer aqui? Ele diz, voltar a pensar naquilo que pode me dar esperança. Amém, irmãos? É tão simples que parece simplório. Mas o que é isso que o Jeremias diz que vai então voltar a sua mente para o foco principal? O que são essas coisas? Ele diz aqui, nos versos 22 ao 24, ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O verbo aqui se tornou chave, porque ele lembra, e ele está nos dizendo que essa lembrança não é para tentar esquecer o luto, a tragédia, mas é para colocar essa situação difícil agora debaixo da luz da aliança. Eu estou num momento difícil, me lembrando da realidade que me sufoca, mas isso me leva a uma ação concreta de olhar para a bondade do Senhor, para a sua fidelidade, para as suas misericórdias. Como seriam nossas vidas, irmãos, se nós tivéssemos esse hábito? Como eu disse antes, é tão simples que parece fácil de fazer, mas não é. No momento da tragédia, a gente só tem olhos para a tragédia. Tem uma ilustração que eu vi uma vez, nunca me esqueci, quem contou foi pastor Alisson, viu, Lobão? Pastor Alisson contou essa historinha, eu nunca me esqueci, de que na época de uma prefeita, lá atrás da década de 80, que ficou muito conhecido porque a cidade ficou cheia de buracos. E aí o sujeito disse que se você viesse numa rua de Fortaleza e olhasse para frente, não visse buraco nenhum, olhasse para trás, não visse buraco nenhum, para um lado, para o outro, não visse buraco nenhum, é porque você tinha caído dentro de um buraco. Piadas à parte, isso traz em si uma grande verdade. Quem está dentro do buraco não consegue enxergar nada mais do que senão o buraco. Por isso que essa saída do Jeremias é simples, parece simplória, mas não é fácil. Porque ele está nas ruínas e ele está dizendo, eu estou lembrando aqui da minha angústia, da minha perdição,
da vergonha que o meu povo passou e tem passado. E nós acabamos de concordar que, ainda que estejamos 2.600 anos à frente desse dia, muitos ainda podem estar vivendo tempos de ruínas em determinadas situações da sua vida. E nesse momento Jeremias está falando, olha, essa lembrança da dor, essa constatação da dificuldade, não pode ser apenas para que eu fique marinando na amargura. Não, ela precisa me levar a voltar para enxergar aquilo que pode me trazer esperança. Aleluia! Louvado seja Deus. Talvez você esteja em uma Jerusalém particular, cheia de destroços, saudades, perguntas sem resposta. Mas como Jeremias, você também pode fazer a escolha hoje de voltar os seus olhos, o seu coração para outro lugar. Ele se lembrou, ele constatou, ele não fugiu do sofrimento, mas isso levou ele a se voltar para as misericórdias do Senhor. Louvado seja Deus. Não são memórias apenas do que ele perdeu, mas é sobretudo a memória de que Deus nunca perde o controle das nossas vidas. Amém, irmãos? Você sabe que a fé cristã, ela é uma fé de memória. O que é que eu quero dizer com isso? Domingo passado, agora nós celebramos a ceia. O que é que a gente faz na ceia? A gente exercita a memória. Fazer isso em memória de mim. A gente lê as Escrituras, para quê? Para lembrar do que Deus disse, do que Ele ensinou. A gente canta cânticos para quê? Para lembrar das verdades e afirmá-las. Então a fé cristã, ela passa por essa dimensão da lembrança, de rememorar, de trazer para fora palavras daquilo que a mente e o coração estão recordando. Então eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, talvez, se for o seu caso, está lá no fundo ou estiver entrando no buraco e você só vai ter como enxergar as faces do buraco, hoje Deus está te dando a oportunidade de deixar que essa lembrança te leve para resgatar aquilo que pode te dar esperança. As misericórdias do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Quando a dor, que é real, quiser dominar a sua mente, a sua história, a sua vida, aí você pode dizer igual Jeremias disse no verso 22, as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. A dor é a realidade presente. O verso 22 é para onde eu decido virar os meus olhos. Quando o medo ameaçar o seu amanhã, vira os olhos para o verso 23 que diz, grande é a tua fidelidade, Senhor. Quando não restar mais nada em que se apoiar, confesse com coragem o verso 24 que diz, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Lembrar, então, trazer à memória a luz da palavra, é recomeçar a caminhada. Então, se caiu no buraco, pode ter certeza que ele te ajuda a levantar, sair dali de dentro e recomeçar essa caminhada. É sair do vale com os olhos voltados para o céu. Que tal isso, irmãos? Quem precisar orar agora, fica de pé. Se você se identificou com essa palavra, hoje eu quero te dizer que Deus se lembra. E quando Ele se lembra, Ele age. Essa é a verdade por trás do texto. O Deus que se lembra, Ele se lembra para agir. Lembrou-se da aliança com Abraão e, portanto, desceu e interviu na escravidão do Egito. Esse é o Deus que está entre nós. Ele te chama para voltar os seus olhos àquilo que pode lhe dar esperança. E Ele quer que você saiba que Ele nunca se esquece. Ele se lembra de você. Ele se lembra da oração que você fez, talvez há muito tempo, e que acha que não foi ou não será respondida. Ele se lembra. E quando Deus lembra, Ele age. Pai querido, bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor. Nessa noite a Tua palavra nos alcança de maneira poderosa, simples, mas poderosa. Enquanto o profeta nos lembra
que a dor é real, que existem momentos de ruínas nas nossas histórias, Ele também nos faz um desafio de nos voltarmos para aquilo que pode resgatar esperança. É o que nós precisamos hoje, Deus. Teus filhos e filhas que estão de pé aqui agora, estão dizendo isso para o Senhor. Deus, volta os meus olhos para aquilo que pode renovar a esperança do meu coração. Essa é a verdade da Tua palavra, Deus. A verdade de que Tu és fiel e bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. A verdade de que Tu és a nossa porção e que, portanto, no Senhor colocaremos a nossa esperança. A verdade de que as Tuas misericórdias são inesgotáveis, porque se renovam a cada manhã. Deus, nos dias difíceis, é para isso que a gente quer olhar, Deus. Oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor não se esquece de nós. E quando o Senhor se lembra, é sinal de que o Senhor já está agindo. Nós queremos Te agradecer e queremos reconhecer isso cantando agora. Diga, és fiel em todo o tempo. Aleluia, Deus. És fiel em todo o tempo. Aleluia, Jesus. Em todo tempo Tu és tão bom, Senhor. Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo, Senhor, eu cantarei a bondade. Repita isso mais uma vez. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Cantarei. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa hora. Ele é bom em todo tempo. Amém.